Bom, nesse meu intuito de falar sobre direita e esquerda, eu vou comentar uma figura que agora me pareceu extremamente simbólica de uma aproximação entre direita e esquerda, tá? Ou seja, tanto a direita quanto a esquerda tem esse tipo de figura, uma figura odiosa que a história ela acaba jogando sempre pro lixo, mas que às vezes fica como imagem de uma pessoa industriosa, sabe? Uma pessoa que faz, sabe? Ele sabe fazer, né? Que é o seguinte, em termos de direita, imagina aquele empresário que é um cara de muita vontade, sabe? Ele não é que ele quer necessariamente ficar rico, ele é uma pessoa de muita vida, sabe? Ele acredita mesmo que é possível fazer, né? E nesse intuito de poder fazer, né? Ele sabe que ele não pode tudo, né? Então, ele descobre um cara brilhante que tem uma ideia. E aí ele fica amigo desse cara brilhante. Aí ele pega esse cara brilhante e tipo suga tudo dele, um chupim. Suga tudo dele. E aí, um determinado momento, ele inventa um critério de ordem pessoal e aí ele afasta esse cara, né? Claro que até aquele momento ele já montou a empresa, e a empresa é do cara brilhante. Só que o cara brilhante, ele de alguma forma fica meio chateado, sei lá, ele tá meio, né? Como todo cara brilhante, ele é um cara de fase, né? E aí ele deixa, de certa forma, deixa a empresa com aquele cara, né? Ou, de certa forma, ele expressa uma ideia, e aí aquele cara pega aquela ideia e faz uma empresa nova sem aquele cara brilhante. Bom, aí esse cara que faz a empresa nova, ele é industrioso, ele produz, né? Então ele sempre contrata gente que trata como se fosse uma espécie de escravo, né? Não que ele saiba que tem que tratar como escravo, nem ele quer, mas ele é industrioso, né? Ele quer fazer, né? Ele quer fazer, ele busca, né? E aí ele pega essas pessoas que estão aí e ele meio que orienta, digamos, ele dá uma de pai e ele orienta, mas claro que ele orienta sempre exacerbando um pouquinho, sempre cobrando um pouquinho mais, sempre pedindo uma meia hora a mais, uma hora a mais, um pouquinho mais, e sempre na base da confiança e alimentando essa ideia de que ele é um cara, não é que é um cara brilhante, porque ele sabe que não é brilhante, né? Ele não mente. Ele na verdade é um cara industrioso, né? Então ele fala assim, antes fazer muito e fazer uma coisa errada do que não fazer nada, né? É o tipo de dilema desse tipo de cara. Aí esse cara cresce, a empresa cresce, né? Porque ele é chupim de todos, né? Ele vai sugando um pouquinho de todos. E ele não dá muita satisfação, né? Ele, tipo, precisa sair, ele sai, né? Ele não é uma pessoa muito coerente, assim, muito tipo, vamos pra lá, né? Ele é tipo, vamos pra lá, assim, vamos indo e tal. E aí ele tem sorte, ele acaba ganhando um monte de gente. E ele fica amigo sempre de pessoas mais brilhantes, né? E ele sempre usa as ideias das pessoas mais brilhantes para aparecerem, né? Então ele se torna o lugar onde as pessoas aparecem, né? Então as pessoas agradecem a ele, obrigado por aparecer. Quando na verdade, esse cara apenas, ele dá um espacinho ali para a pessoa simplesmente falar um negócio que é brilhante ou não é tão brilhante, porque afinal esse cara é industrioso, ele não sabe distinguir claramente quem é brilhante e quem não, né? Ele descobre uma pessoa brilhante na medida de que ela é útil para ele, né? E aí esse cara cresce, né? E aí, num determinado momento, ele vê o mercado meio definhar, né? E aí ele luta, ele cria uma coisa, pega uma ideia de uma pessoa que tá do lado dele, assim, tipo, é uma espécie de puxa-saco, né? Um cara que percebe que a única lógica para esse cara que não é brilhante, que é industrioso apenas, é puxar o saco dele e falar assim, meu querido, meu grande, meu patrão, etc, né? Meu guru, né? E aí esse cara, puxa saco, de vez em quando ele dá umas ideias, ele dá uma ideia, aí o cara industrioso pega, desenvolve essa ideia e ganha uma grana. E ele não dá, de forma alguma, crédito. Mas de vez em quando assim ele fala, não, a ideia foi dele, sei lá. Mas ele fala baixinho, né? E aí esse cara vai crescendo até que o mercado começa a definhar mesmo, né? E aí esse cara, quando começa a definhar mesmo, ele vai em busca de gente que ele possa chupinhar sempre, né? Só que essas pessoas
elas estão mais informadas, elas percebem que esse cara não é bem aquilo lá que ele aparenta, né? E essas pessoas são carentes, elas precisam de uma pessoa forte. E esse cara industrioso é forte, né? Daí ele pega, ele tá ali no fim, tal, aí ele pega um produto dele e ele precisa, digamos, atribuir qualidade a esse produto. E ele pega aquela pessoa que trabalhou muito tempo lá, essa pessoa saiu, né? Sei lá, tava de saco cheio. E aí esse cara pega o nome desse cara assim, de forma meio emprestada, né? Emprestada, porque afinal ele é industrioso, né? Ele sabe que aquele cara não vai se importar, né? Afinal, ele trabalhou tanto tempo lá, deve tanto a ele, né? Bom, esse cara é o cara, digamos, chupim da direita, beleza? Quando esse cara chupim da direita perde tudo, sabe onde ele vai? Ele pega muito antes toda a sua grana e vai pra fora, claro, né? Eu conheço várias dessas pessoas por nome, tá? Ok? Eu trabalhei com essas pessoas. Agora a esquerda. Vamos pegar o chupim da esquerda. Foram 6 minutos do chupim da direita. Agora é o chupim da esquerda. Quem é o chupim da esquerda? Bom, o chupim da esquerda, digamos, é um cara medianamente brilhante, né? Ele é de esquerda, né? Então, normalmente ele é um pouco... Aliás, ele é bem mais humilde que o cara de direita, mas nem por isso ele é menos ambicioso. E aí esse chupim de esquerda, o que ele faz? Ele percebe, ele está no meio de uma zona, ele percebe assim, essa zona pode ser minha, né? Mas minha no sentido de não que ele vai ser o chefão, porque aí ele será de direita. Ele é minha no sentido de ele vai, digamos, controlar a influência desse lugar, né? E aí ele passa a ler coisas que falam sobre povo, né? E aí ele fala assim, puxa, o povo, o povo, o povo. E como as pessoas não têm tempo, nem saco, e nem consciência, né? Aparentemente não tem consciência. Aí essas pessoas, elas ouvem esse cara falando sobre povo e falam, pô, ó, o cara é foda, hein? O povo, hein? Pô, o povo sou eu, hein? Pô, o povo. E aí esse cara, ele fica influente, né? Só que ele ainda continua sendo um Zé Ninguém, né? Porque é um cara só que lê, e aí ele vê essas coisas e fala povo, povo, povo. Só que quando ele fica falando de povo, 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 ele vê assim que ele se torna algo diferente do povo, né? Ele passa a ser, digamos, a elite do povo, o cara que sabe o que é povo. Enquanto que o povo nem sabe o que é povo, ele sabe. Então, e aí ele sabendo o que é povo, ele começa a olhar mais longe, ele começa a ver mais povos, né? Ele passa a associar de gente, associar a gente como ele, né? São chupinhos de esquerda, que ficam falando esses negócios de povo, 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 e todos eles passam a ter um discurso de povo, né? Esse pessoal de discurso de povo, eles precisam de povo. Então, quando tem algum problema, eles precisam de gente que faça massa, né? Aí ele pega a pessoa e, ó, vai lá, e faz massa. Aí fazendo massa, o povo se torna real e se torna, digamos, perigoso, né? Se torna um povão, né? Se torna um povo ali. E aí, juntando os vários povos, povo aqui, os povos, né? Juntando os vários povos, ele vai vendo uma forma de, no meio daqueles caras chupins de esquerda, ele se tornar um povo maior, né? Aí ele passa a estudar, estuda, e ele verifica alguma coisa em comum entre aqueles chupins de povos, que são iguais a ele, e ele passa a defender uma espécie de ideal maior, né? Um ideal maior, né? Tipo, vamos mais longe, vamos pra lá. E aí, o que esse cara faz? Ele pega essas pessoas e fala assim, vamos pra lá, vamos ser mais ambiciosos, vamos pra lá, temos que ir mais longe. E aí todos esses caras passam a fazer parte de uma massa que é orientada muito humildemente, claro, por ele, porque ele teve ideia, né? Não é que ele é rico, não é que ele é forte, não é que ele é gostoso, não é que ele come todo mundo. Ele simplesmente teve a ideia. Por ter ideia, ele se torna muito mais do que o chupim do povo. Ele se torna o chupim do chupim do povo. Ele se torna o grande chupim, certo? E esse grande chupim, o que ele é? Bom, o que ele é? Ele pega, digamos, os talentos, as vontades, os momentos, tudo das pessoas, e para alimentar um ideal que, no fundo, serve para quê? Para o povo? Porque, na verdade, ele vem com esse papo de povo, para aglutinar as pessoas. Ele precisa de gente. E esse aglutinar, ele se torna importante, porque aí se torna um monte de gente, né? E esse monte de gente pode fazer alguma coisa junto. Talvez 1/10 de 100 mil pode fazer um estrago.
Um décimo de 1000 também, né? Até um décimo de 100 pode fazer o estrago, sei lá, arrebentar um bar. Então esse cara, ele se torna importante e influente. E aí ele é o chupim da esquerda, né? Ele é o cara que aglutina. Agora, e o ideal? Tem ideal? Bom, isso pode funcionar também para a direita, né? Só que o ideal da direita, como a direita é individual, é individualista, mais individualista que a esquerda, ou aparentemente mais individualista, ou aparentemente a esquerda precisa do aglomerar, enquanto que a direita ela convive com o dispersar, então a direita é um pouco mais difícil. Mas em momentos de crise, existem chupins da direita que fazem a mesma coisa. Entende? Eles vão aglutinando, 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 e eles se tornam os chupins dos chupins, os grandes chupins. E o que eles fazem? Eles pegam as coisas dos outros e às vezes nem transformam. Eles simplesmente dizem, é isso. E por que ele diz é isso? Assim, qual a autoridade que lhe permite dizer é isso? Nenhuma. Nenhuma, ele só juntou. Ele aglutinou. Ele convenceu o pessoal de que havia um negócio lá na frente. E aí esse cara que convenceu o pessoal, aí ele tem a pachorra de assinar o nome dele e falar assim, eu que disse. E na verdade ele não disse nada, todo mundo disse pra ele. Ele só juntou e colocou lá e falou assim, eu. Bom, esse é o chupim da esquerda, que também pode ser chupim da direita. É típico, o chupim da direita é mais um empresário, o chupim da esquerda é mais um político. É mais. O que não significa que não existam chupins da direita políticos, né? É isso.